Oi, meus amores, eu entrei na antes frente, e ele ficou ó. pra trás. Fala, gente, boa tarde, estamos chegando. É a vontade de chegar logo. Não é? Vamos Aham. começar logo, vamos ficar junto com quem tá ali do outro lado, é ou não é? Bem-vindos a mais um Entre Família. Muito boa segunda-feira pra você. Já parte do dia se foi, mas estamos juntinhos a partir de agora, ao vivo até as 4 da tarde. Verdade, parte do dia e parte do mês também, né? Dia 30 amanhã já encerra mais um mês, aí vem abril, e aí, como é que tem sido esse comecinho de ano pra você, né? Porque já estamos adentrando aí ao mês 4. Passa voando. Voandaço. Uau. Algumas metas, propósitos, objetivos e tal, que foram feitos no finalzinho do ano. Como é que tá indo aí, será, hein? Então, Ih, aham. ai. Aqui tá indo, viu? Graças a Deus. Meus amores, todas as tardes você sabe que estamos aqui em trio. Mas nos últimos dias estamos em dupla. Verdade. Pastor Robson Aleixo voltou de uma semana de oração na Bélgica. E Aham. agora ele, tantos outros pastores da Novo Tempo, de outras regiões do Brasil, estão reunidos em Manaus, na Amazônia, pregando ali nessa semana especial. Mas em breve ele estará aqui com a gente de volta. E até Como é que a gente diz? O trio mais O amado? trio mais amado do Todas as Brasil, de tardes. todas as tardes. E até um abraço pessoal de Manaus, que Verdade. acompanha a gente por aí também, né? Beijo no coração de todos. E ó, se você ouviu falar de uma programação especial com pastores aí na sua região, vai, tá bom? Porque tem carro de som anunciando nas Tem. ruas, tem nas redes sociais pessoal avisando, vizinhos, panfletos. Então vá que tem uma programação muito especial acontecendo aí para você de Manaus, perto da sua casa, tá bom? Cheio de pastores por aí. Meus amores, hoje nós vamos conversar sobre dores emocionais que afetam o casamento. Ou seja, uma mulher ferida emocionalmente, ainda quando menina, adolescente, enfim, na vida. Aí encontra um camarada. E aí eles se apaixonam, sai borboleta assim do estômago, se apaixona e tal. Mas que esse camarada por quem ela se apaixonou também traz da sua bagagem suas próprias feridas, suas dores, seus traumas, suas agonias de vida. Aí se Dois encontram, machucadinhos. estão apaixonados, mas são machucados. Verdade. Como é que faz quando essas feridas são abertas em conjunto, muitas vezes sem se dar conta, sem se perceber? Como é uma dor somada a outra dor? Muitas dores envolvidas. É, cheio de dodóis. Uhum. Aí Como na hora de sarar, resolver uma questão que aparentemente seria simples, torna-se uma tempestade. É verdade, porque um encosta na ferida do outro e aí aquilo dói e começa... Por que você encostou em mim? É porque a ferida, assim, ó, dói, machucado, encosta um no outro. Fica com Aí suas dói, feridas. né? Já basta as minhas. Ah, então tá bom. Eu vou buscar ajuda então. É. Com ela. Com a Vanessa Isso. Oliveira, que é a nossa psicóloga. Ajuda aí, Vanessa. Sarar as Vanessa. feridas emocionais. E olha que o povo anda doente hoje, né, Oh. Leite? Não só o Brasil, o mundo, né? Mas em especial o Brasil liderando esse ranking aí de ansiedade e depressão que vem já de traumas emocionais vividos em casa muitas vezes, né? Verdade. Diz que o primeiro trauma é quando a gente sai da barriga da mãe, né? Uhum. E já sai chorando. Que porque mundo dói, é esse? Me leva de interessa. volta. Assim, uma família pobre ainda. Ixi! Meus amores, então nós vamos conversar com Vanessa Oliveira, que é psicóloga convidada no programa de hoje. Ainda teremos a Dri Tiovato, que é atriz, e ela vai representar uma história de dor para que a gente converse, pondere e entenda melhor sobre esse universo das dores emocionais no programa de hoje. E nós vamos ter também hoje de volta no programa. Isso, me conta essa de hoje bem especial também, hein? A gente já pode falar mais ou menos, diretora, pode, né? Vamos falar falando em traumas, em dores, em feridas e tal, a gente acaba chorando, se emocionando, aí vem as lágrimas, mas por que dessas lágrimas? O que causa as lágrimas? O que faz com que essas gotículas de água escorram pelo cantinho dos nossos olhos, hein? O que é, será? O que Eu é fico ciência? pensando o que Deus pensou quando nos fez Parece com que a desabafa, né? habilidade de chorar. Eu penso que é um mecanismo terapêutico, Hum. né? Mas nós vamos entender mecanicamente como é que o olho produz lágrimas no programa de hoje. Isso e muito mais com sua participação, sua interação. E a pergunta do dia a gente já conta daqui a pouquinho, né, Binal? Segura aí, é rapidinho, viu? Já estamos de volta. E vamos que vamos, seguindo por aqui no Entre Família, 2h34, 35 minutos, pelo horário de Brasília. Bom ter você com a gente. Bom demais até olhando aqui, Darlete, 14h35. Eu mudei no meu relógio de celular, agora estou colocando 2h35 da tarde. Pra não confundir. A MPM, para não confundir, que esses dias eu aprontei uma que, olha, mas tá tudo certo, né? Acontece, a gente confundia às vezes esses números aí.
Mas, olha só, hoje a gente está falando sobre dores emocionais que afetam o relacionamento, o casamento, né, a família. Feridas, como a gente comentou, que vem de lá para cá, daqui para lá, os dois machucadinhos acabam se encontrando e aí ao invés de se curarem, acabam aumentando ainda mais a ferida um do outro. E como fazer para resolver esse problema aí, né? Você já sentiu que um problema emocional pessoal começou a afetar a sua relação ou a vida dentro de casa? Sentiu que alguma coisa do passado veio, você acabou trazendo para dentro de casa e trouxe problemas ali para dentro do relacionamento também? Fica com a gente que você vai descobrir como curar essas feridas, tá? Mas se tem histórias, conta, porque a gente quer saber e pode ajudar outras pessoas também as histórias. Conta pra gente no 983-1502-49. E vem comigo aqui, olha só. Dados recentes apontam que questões emocionais têm impactado cada vez mais as relações. E isso se vê nos números crescentes de adoecimentos como ansiedade, depressão, enfim. Isso é uma realidade. Muito bem, então os relacionamentos, portanto, são afetados. Relacionamentos conjugais no país, por exemplo, segundo os dados, estão entre os principais fatores de desconstrução dos casamentos, como falta de comunicação, o estresse do dia a dia e as dificuldades financeiras também aparecem. Segundo o IBGE, o Brasil registra centenas de milhares de divórcios todos os anos, muitos deles associados aos desgastes emocionais e à perda de conexão entre os casais, por falta de tempo, muita correria, o que seja. Também. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz também indica que problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, têm contribuído para o aumento dos conflitos dentro de casa, especialmente após o período da pandemia. Tudo se intensificou. Outro fator que tem ganhado destaque é o uso excessivo da tecnologia, que é um tema que passa por aqui nas nossas conversas, que reduz o tempo de qualidade entre os casais e pode gerar um distanciamento emocional. E os especialistas também destacam que a busca por terapia de casal e o desenvolvimento de habilidades da comunicação, empatia e respeito são fundamentais para fortalecer os relacionamentos. A qualidade das relações conjugais tem impactado, portanto, diretamente a sociedade, as famílias, refletindo na saúde emocional de todos nós, na convivência social. Como é que está a saúde emocional na sua casa? Você, quando diz que o seu marido é assim, sua mulher é assim, você está falando de uma vida com suas peculiaridades. Qual é a história dela? Qual é a bagagem dela? De que família ela veio? O que ela passou na vida? O que o seu marido viveu? O que ele sentiu? O que ele sofreu? Será que não é tudo isso que, somado, está causando muitas dificuldades de gerir o relacionamento hoje? Se nós andarmos com sabedoria, identificando as necessidades uns dos outros, seremos mais empáticos, mais cuidadosos e também nos ajudaremos a buscarmos ajuda, como devemos buscar sempre que um problema bate à porta e ele toma as rédeas, muitas vezes levando à destruição casamentos que teriam tudo para serem felizes. Vamos continuar falando sobre esse assunto no programa de hoje. Verdade, hein? E olha só, minha gente, o que diz o capítulo 4 aqui da revista Mente Feliz. Precisamos olhar as dolorosas experiências que vivemos no passado a fim de prevenir que repitam, especialmente na família. Por quê? Porque nós levamos para dentro do casamento o que aprendemos de bom e também de ruim em nossa família de origem. Ou seja, muitas coisas vividas lá na família de origem são trazidas para dentro do casamento e aí acaba ampliando todo esse problema que você viveu, trazendo para dentro da família. Ao invés de quebrar um ciclo, ele vai se repetindo e outra vez, mas calma que tem solução, tá bom? A revista Mente Feliz, ela chegou justamente para isso, para ajudar você que está aí sofrendo devido a algumas situações vividas no passado, ou talvez você não, até que foi tudo bem, mas alguém que convive com você ali, seja sua esposa, ou no caso das esposas, sejam aí os maridos, e você quer ajudar essa pessoa também, quer ajudar o seu relacionamento, seu casamento a andar bem? Então entre em contato com a gente agora mesmo e peça a revista Mente Feliz. Quem escreveu foi o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, que atua há mais de 40 anos nessa área de psicologia.
estudando sempre cada vez mais para entender a nossa mente, o nosso cérebro e trazer soluções com base na Bíblia, na Palavra de Deus. Para receber a sua revista é fácil demais. Entre em contato com a gente agora através do telefone que já aparece aqui na sua tela, o nosso WhatsApp, para você mandar aquela mensagem dizendo: eu quero a revista Mente Feliz. Então pronto, a gente envia para você agora mesmo, tá? 129-8244-4449 é o nosso WhatsApp para você dizer que quer a revista Mente Feliz e receber de graça aí na sua casa. Gostou? Então, peça agora mesmo e a gente envia para você a revista Mente Feliz. Combinado? Vamos lá então. Para dar continuidade ao tema dores emocionais, Vanessa Oliveira vem para cá, vai se assentar com a gente. E esse é um tema que eu sei que passa pela vida de praticamente todos nós, né, Vanessa? Bem-vinda, meu amor. Obrigada, querida. Uma alegria. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem, Avinal? Tudo bom, graças a Deus. Que bom estar com vocês de novo. Prazer é nosso. Será que vai ter musiquinha hoje de novo, hein? Olha, cantora profissional nós temos. Já temos. E dois caras de pau também. É isso, é nós. Tamo aí. Ela, de fato, é cantora, compositora, tem músicas maravilhosas, lindíssimas. Procure lá nas plataformas digitais, Vanessa Oliveira, que também é da gravadora Novo Tempo. Mas hoje vem como psicóloga, minha amiga. O que são essas dores emocionais das quais nós estamos falando? É assim uma memóriazinha doída ou é algo mais profundo? O que é uma dor emocional ou trauma? Algo muito profundo que faz com que seja uma lente de contato com que a pessoa vai enxergar o mundo inteiro. Normalmente ele é estabelecido na infância. A gente não tem o estabelecimento de trauma que vai sendo carregado para a vida inteira na vida adulta, a não ser acidentes que acontecem. Agora, quando a gente se refere a trauma emocional, normalmente a base está sempre na infância. Então, à medida que ela vivenciou alguma coisa muito profunda nas suas relações, fazendo com que ela imaginasse o mundo todo a partir daquele relacionamento, ela passa a ter uma lente de contato que deforma a maneira como ela vai enxergar o mundo e as próprias relações. Então, todos os traumas passam normalmente por uma questão de vínculo. Como ela viu o relacionamento que acontecia entre o pai e a mãe, entre os familiares e a maneira como a tratavam. Essa maneira como a tratavam faz com que ela mude a forma de se enxergar e de se olhar. E, portanto, é isso que faz com que a lente de contato mude. E cada pessoa tem um tipo de lente. Então, não dá para a gente conseguir generalizar achando que todas as pessoas têm o mesmo trauma, que têm uma mesma forma de enxergar. Então, isso é trauma. Quando algo aconteceu que fez com que ela mudasse a forma de enxergar o outro, as relações e ela mesma. Uau! Até para a gente trazer um pouco na prática, entendendo essa realidade, eu convido nesse momento ela que vai interpretar a Patrícia Alves, 39 anos, auxiliar administrativa, trazendo para a gente as dores vividas por uma mulher nos seus 39 anos, uma mulher que construiu a sua vida afetiva carregando uma dor emocional profunda, rejeição, e ela vai contar mais para a gente. É a Dri Chiovato, ela que representa nesse momento a Patrícia Alves. E a gente cumprimenta a Patrícia Alves, tudo bem? Olá. Olá. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho da sua história. É uma história bem intensa e eu demorei um tempo para perceber o que estava acontecendo comigo. E eu acho que esse foi o mais difícil para mim, perceber. Eu acho que o mais difícil é a gente saber o que a gente está fazendo conscientemente, porque eu entendi hoje que muita coisa vem do inconsciente, né? E o nosso inconsciente acaba ficando muito forte na nossa vida. E aí a gente não consegue reagir de outro jeito. Isso aconteceu comigo. Eu queria reagir diferente, eu queria que as coisas mudassem. Eu não conseguia mudar. E foi ficando cada vez mais difícil ser feliz e ter qualidade de vida. Por coisas que aconteceram quando eu não podia escolher, né? E como isso apareceu no seu casamento? Isso. Como é que você percebe isso dentro do casamento? O que estava acontecendo? Brigas, desentendimentos? Como era a sua relação até o momento em que você se dá conta de que você tinha parte naqueles episódios contínuos? É essa parte da gente perceber qual é o nosso papel nas brigas, né? O que a gente está criando é difícil também, a gente se responsabilizar. E isso é muito importante, né? A gente se responsabilizar. O meu relacionamento, ele estava com
muitas brigas, tava sem qualidade nenhuma. A gente parou de ter esses momentos bons do amor, né, do casamento, essa parceria não estava mais existindo, a gente estava brigando muito e estava muito difícil. Virou um sofrimento infinito, sabe? Não estava terminando. É interessante quando a gente percebe, né, Vanessa, até fazendo uma pausa aqui, na história trazida, querendo ou não, a gente sente, né, ela trazendo aqui essa dor, né, esse peso de algo que foi vivido, querendo mudar, mas não conseguir mudar algumas situações que foram vividas no passado. De fato, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. O passado a gente não consegue mudar porque já foi, passou. Mas às vezes a gente fica vivendo o presente amarrado àquele passado e não conseguindo fazer novas as coisas na nossa vida. O que é importante para dar essa pequena virada aí e começar? Quando a gente percebe que o relacionamento está tendo uma hipervigilância, como talvez seja o caso dela, né? Onde poucas coisas muito pequenas e simples escalam e tomam uma proporção muito grande, já é um sinal de alerta que a gente pode olhar e pensar, tem alguma coisa errada acontecendo. O relacionamento, por mais que haja diferença entre uma pessoa e outra, ele precisa ter uma fluidez, né? Um lugar calmo, seguro, para que você possa ser você, expressar as suas emoções, expressar os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus medos, inclusive. Isso faz parte do dia a dia. Mas quando poucas coisas e pequenas coisas começam a virar pontos de desgaste entre o casal, aqui nós precisamos começar a olhar e pensar. Isso está vindo de um fruto de muita desarmonia do que acontece atualmente, ou isso tem uma fonte no passado, na história desse casal, na história pessoal e individual de cada um. Então, a dor não é para ser vivida nessa intensidade. Dor todos nós sentimos todos os dias e isso é normal, tá? Às vezes a gente também romantiza achando que casamento, relacionamento é tudo muito feliz e fluido o tempo inteiro. Isso não existe, porque as pessoas são diferentes, pensam de forma diferente e está tudo bem que seja assim. Mas existe respeito. Existe uma reciprocidade onde eu posso ouvir o que o outro sente, expor o que eu também sinto, sem que isso se torne uma briga e uma desavença muito intensa. Então, aqui é um primeiro sinal que a gente pode olhar para esse relacionamento e pensar o que eu posso fazer para modificar. Está acontecendo alguma coisa comigo que faz com que eu interprete aquilo que nós estávamos falando, que eu coloque uma lente de contato e ache que a atitude do outro é contra mim, ela é provocativa, ela é intencional. Então, quando isso acontece, a gente já tem um pequeno dado de que o casamento precisa olhar para ele, porque tem alguns traumas que talvez estejam fazendo com que essa situação aconteça. Que o ponto é que a gente precisa lembrar que ao casar, ou nos relacionarmos, mas vamos pensar o casamento que é uma aliança íntima, né, profunda, nós estamos casando com uma história, não somente com uma pessoa, e que num primeiro momento você se apaixona por uma pessoa e não considera o todo dela, porque tem a minha idealização. Eu me apaixono primeiro por aquele que eu idealizei. Como é bonito, como é cheiroso, como é gentil, como é cristão, como eu vou elaborando as características que primeiro aparecem, mas eu vou precisar visitar o bastidor, ou eu vou precisar conhecer o bastidor dessa vida. Como reage diante das frustrações, como lida com a tristeza, como lida com as perdas, como lida nos desentendimentos. E ali vem surgindo, vem emergindo uma bagagem de uma vida inteira. É disso que se trata. Se o casamento está passando por dificuldades, repetidas vezes, brigam pelas mesmas questões, voltam sempre ao mesmo lugar. Isso significa dizer que você precisa ter um olhar mais profundo, que muitas vezes vai precisar até de uma terceira ajuda, de um olhar de fora, que vai te ajudar a se conduzir nesse processo todo que envolve vidas e seus bastidores. Nós temos uma interação agora, inclusive, para a gente ampliar cada vez mais esse tema. Boa tarde, eu cresci num ambiente muito conturbado. Meus pais brigavam muito e hoje eu percebo que qualquer discussão dentro da minha casa já me deixa extremamente ansioso. Às vezes eu acabo reagindo de forma exagerada com minha esposa e com os meus filhos e depois vem um arrependimento. Vanessa. A gente pode ter várias formas de interpretar isso segundo a psicologia, mas vamos usar uma que é bem prática, que é sobre os apegos, tá?
Nesse caso, a gente tem um apego ansioso. Ele já usa a expressão ansiedade e ela vem de discussões. O que acontece no ambiente de discussão? A criança fica hipervigilante. Ela entra num estado de alerta, onde ela está o tempo todo olhando para os pais e pensando, alguma coisa muito ruim vai acontecer. A situação por si só, a briga por si só, já traz esse tipo de sentimento, de sensação de ansiedade. Aqui, classicamente, ele está voltando a esses gatilhos emocionais e ele está visitando novamente a mesma emoção, como se a qualquer momento alguma coisa muito ruim fosse acontecer. E é interessante que agora ele reage, não sei se é ela, de forma exagerada, é ele, porque ela reage com a esposa, né? Ele reage de forma exagerada porque ele está tentando compensar o que ele não pôde fazer lá. Então, talvez no caso dele, a mãe provavelmente fosse muito agressiva nas palavras, por exemplo, e ele queria fazer alguma coisa ou queria que o pai reagisse de forma diferente. Então, um pai muito omisso, por exemplo, que não coloca essa mãe no seu devido lugar, gera um filho que vai falar, agora eu vou punir de uma forma que eu não consegui fazer lá atrás ou nem o meu pai fez. Então, há uma compensação. Precisa entrar com terapia, porque talvez sozinho a pessoa não tem a capacidade de observar esse gatilho e conseguir, no momento onde as coisas saem do lugar, se autorregular para pensar, ok, não está o mundo acabando, é só uma discussão, eu posso discordar, eu me regulo, ouço o que o outro tem para falar, saio de perto um pouco para conseguir ter essa estabilidade emocional e volto agora com novos recursos e habilidades para que haja uma solução do problema. Verdade, hein? Vários gatilhos vão aparecendo. Daqui a pouquinho a gente continua com a história da Patrícia, viu? E depois do intervalo a gente volta com mais interações por aqui também. Tem muita coisa boa para acontecer aqui ainda no programa, inclusive você participando com a gente, enviando a sua história e a gente volta já. No Entre Família de hoje, nós estamos falando sobre dores emocionais e a repercussão dessas dores no relacionamento. Os casamentos que tinham tudo para dar certo, mas dá errado, porque as pessoas que nele habitam não se conhecem, não dão valor àquilo que carregam na bagagem, muitas vezes vai pesando, aquela mochila de sentimentos, de emoções mal resolvidas. O que está acontecendo aí na sua casa? Aliás, isso é na vida, no trabalho, no dia a dia, não é, Vanessa? Quem a gente é intimamente é construído em cima de uma história. Então, sofreu rejeição, abandono, separação dos pais, o pai violento, um pai alcoólatra. Eu estava pensando naquele caso que nós lemos anteriormente, de ele, qualquer situação de estresse, ele fica muito ansioso, porque na casa dele, ele ficava muito aflito. Às vezes é um pai que chega em casa embriagado e uma criança que se esconde com medo, porque sabe que o pai, quando chega bêbado, vai ter briga, a mãe vai apanhar. Então, esse é um indivíduo que cresce em sofrimento, qualquer estresse já ativa aquela dor emocional. Então, é disso que se trata e sobre essa questão nós estamos conversando. E a nossa atriz de hoje está representando a história de muitas pessoas. Vanessa bem sabe disso enquanto psicólogo. Quantas pessoas no seu consultório carregam essas dores, uma vida até se dar conta delas, né? Com certeza. Vanessa? Eu gostei muito da sua fala que você disse, essas pessoas não se conhecem, porque é só o conhecimento que liberta. Se você não tem noção, você acha que é uma reação natural. Você não percebe o dano que isso pode causar no outro e o dano que está causando em si mesmo. Exato. Então, de fato, o conhecimento é a grande chave. Até, enquanto a Dália de falar, me lembrei de um caso aqui, que eu conheço, né? Uma pessoa que começou a namorar, estão num relacionamento, mas ela não quer falar nada do passado dela para ele, não quer nem que ele entre em contato com a família dela para não saber de como era o passado. Se dão bem hoje?Sim, mas a probabilidade de não dar certo... Eles casaram? Estão juntos. Mas não quer contar a história. Vanessa do céu. Qual a chance É um BO, disso? hein? Pois a chance é grande, porque o passado, tudo bem, você não precisa visitar tudo com detalhes, mas nem conhecer a família, não saber a origem, de onde essa pessoa vem, ter um modelo para você olhar e falar, entro ou não entro, é um risco, né? Eu acho que você casa com a família também, você casa com a história, como a Darlide bem disse, você casa com as emoções que essa pessoa às vezes nem sabe que ela possui. Então, conhecer um pouco faz parte
dessa corte que você está fazendo. E até para o dia que tiverem um relacionamento. filho também, saber como vai ser essa Mais que criação. isso, esse outro, ele poderá com legitimidade dizer que ele foi traído no dia que ele descobriu. Você me traiu, você não foi transparente comigo, você não me deu o direito de escolher ficar com a sua história, casar com a sua história. Você não me permitiu. Então, é uma traição emocional já envolvida, tema para um outro programa. Puxa, verdade, hein? Bom, como estávamos já pouco antes do intervalo conversando com a Patrícia, que é a personagem que está sendo interpretada, falando um pouquinho sobre as dores, algumas situações vividas na infância, pelo que a gente entendeu foi isso, que agora vem trazendo para dentro do casamento. Até para a gente entender, Patrícia, como que foi a sua infância para acontecer o que tem acontecido dentro do seu relacionamento hoje, que você falou que são conflitos, muitas brigas, discussões, mas você vê como algum reflexo do que você viveu? Como foi a infância? Eu cresci em uma casa que tinha muitas brigas. O meu pai e a minha mãe, eles não conseguiam se entender e eles tinham muitos problemas financeiros. E a minha mãe, ela não gostava de compartilhar sobre isso com o meu pai, porque ela tinha medo da reação dele. O meu pai ele era muito explosivo. E aí eles não se entendiam. Então eu cresci, todo dia eu acordava, na hora do café da manhã, eles estavam brigando. Na janta, eles estavam brigando. Só que as brigas, elas não eram umas discussões, eram brigas muito intensas, muito fortes, aquele tipo de briga que a gente vê na TV, sabe? Que joga móvel, que atira prato. Eu ia me esconder no meu quarto porque eu ficava com medo. Meu pai ia ficando vermelho de raiva e ele gritava muito com a minha mãe. A minha mãe sofria a violência e o meu pai, ele era uma pessoa muito difícil de lidar e ele constantemente era mandado embora do trabalho porque ele brigava no trabalho também. E aí a minha mãe estava trabalhando e meu pai acabava ficando comigo em casa e ele acabava descontando em mim, sabe? Quando desconta em mim. Então eu ficava horas ouvindo o quanto eu era ruim, o quanto eu não prestava, o quanto eu fazia tudo errado, o quanto eu não ia ser nada na vida. E era muito difícil, porque eu cresci ouvindo todos os dias do meu pai que eu não ia ser nada na vida. E eu não conseguia falar nada, né? Eu não conseguia falar para o meu pai nada, eu não conseguia falar com a minha mãe, eu não conseguia falar. E aí eu acho que, falando do meu casamento, eu acho que eu nunca conseguia expressar realmente o que eu queria, como eu queria, e quando eu falava, eu explodia também. E era muito difícil lidar com isso. Vanessa, parece que o recorte está feito, né? O retrato está feito. Tá. A figura do pai vai acompanhá-la, silenciando, não deixando-a falar, cale a boca, engole o choro, engole a dor. Ela vem para um casamento, mesmo havendo espaço para dialogar, ela não consegue, é travado. Então, é disso que se trata, né? Uma trava que nos é imposta e quando nós deveríamos ser estimulados a nos encontrarmos, a nos entendermos com valor, alguém suga de nós esse valor, isso vai aparecer no casamento. Não tem como não aparecer. Até porque a gente está falando da transição da infância para a juventude em relacionamento. Então, nós trabalhamos por cópia, por modelos. Inclusive, uma autora cristã muito inteligente diz a respeito disso, que até os 7 anos de idade você está fechando esse inconsciente, essa caixinha preta, que a gente chama, onde você vai ter uma repetição de comportamento de absolutamente tudo aquilo que você vivenciou nessa primeira infância, tá? Então, tipicamente, o quadro dela é a figura paterna, muito insegura, então todas as relações de segurança, o que a gente toma desse pai? A criatividade, a expansão para a vida, o florescer, o ganhar dinheiro, o prosperar financeiramente, como a gente lida com o alimento, porque olha, ela fala que nas refeições eram onde haviam as brigas, então provavelmente vai ter uma pessoa com problemas de anorexia
ou problemas de bulimia, ou problemas com vícios para comer, tá? Ela está comendo os alimentos, então com obesidade, porque tipicamente era exatamente na hora dessa refeição onde as principais brigas aconteciam. Então a criança está num ambiente muito assustador, onde ela está o tempo todo insegura. Essa insegurança vai ser transferida para o trabalho, porque são figuras de autoridade, o chefe, o esposo, pastores da igreja, líderes, pessoas com quem ela vai ter que conviver que são representativos da figura masculina ou mesmo figura de autoridade, e com o marido vai vir a mesma agressividade. Normalmente, igual a gente falou na outra situação, né? O que eu tive que calar, eu vou ter que explodir agora, porque lá eu não consegui me defender, eu não consegui me proteger. Então aqui eu venho com toda essa agressividade para fora. Então o casamento está sofrendo uma consequência de uma lente de contato que me foi imposta na infância. Isso é trauma. E querendo ou não, parece ser um ciclo que vai continuando, né? Porque o pai talvez passou por algo parecido Com certeza. dentro da família dele, trouxe isso para dentro de casa, não para em nenhum emprego, como ela comentou, né? Não para em nenhum emprego, às vezes fica em casa e é briga, enfim, várias situações. Ela trazendo isso, e se não quebrar esse ciclo, e os ciclos só são quebrados com a ajuda de Deus, né? A gente sabe disso, é só quando Deus... ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo, aceitando, né, essa mudança aí para poder quebrar esse ciclo, senão não tem como, né? Então a gente vê que vai seguindo, né, nessa escalonada aí. Acho que vale também fazer uma consideração quanto antes de que assim, nós somos pecadores. Certo. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. De qualquer maneira, nós viveremos conflitos e dificuldades naturais, digamos assim, das nossas incompetências humanas, das nossas incapacidades humanas, porque nós não somos perfeitos. Imagine seres perfeitos com tendência ao mal por si só, serem pessoas expostas a dramas que ainda interferem ainda mais no desenvolvimento desse indivíduo que, repito, por si só tem uma natureza pecaminosa com tendências ao mal. Ainda somado às feridas de relacionamentos maiores, como da relação dos pais com os filhos, e traumas como abusos, violência de toda sorte, esse indivíduo, além de ter uma natureza pecaminosa com tendência para o mal, é um indivíduo ferido, machucado. Isso é uma bomba, isso é uma explosão de dor sobre outros indivíduos na mesma condição. Então, nós não vamos dizer que vai fazer a terapia e vai ficar tudo bem. Nós vamos dizer sempre que nós precisamos ser resgatados, regenerados pelo Espírito de Deus, que nos dá suporte também por vias como terapia, conhecimento destas feridas para saber lidar com elas, porque nós cremos na amplitude do amor de Deus que nos oferece meios de sermos sarados destas feridas, mas a maior de todas as feridas, que é a ferida causada do pecado, ela em especial somente é curada das chagas de Jesus Cristo, ou seja, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos curados plenamente. Você entende? Então, essa compreensão do todo nos dá um norte melhor para onde nós devamos seguir. E nós vamos continuar aqui ouvindo a Dri, que é uma atriz, está representando a Patrícia com uma história de vida que passa pela vida de muitas pessoas semelhantemente, não é, Binal? Verdade, hein? Para fechar, então, esse assunto, você chegou a fazer terapia? Como está o relacionamento hoje a partir do momento que você identificou? É por minha causa, por conta de coisas do passado, não consegui resolver e estou trazendo isso para dentro do casamento. Como você tem resolvido e como está o casamento hoje? Deus foi a solução para mim. Eu acho que sem isso eu não ia ter conseguido a força necessária para buscar a terapia. Então eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter visto, nossa, eu não mereço viver assim. Eu mereço ser feliz. Deus me criou aqui para ser feliz, né? Então eu acho que isso foi o principal para mim. Aí eu busquei ajuda, eu fui muito bem amparada. O meu esposo também foi firme comigo, porque é um casal, né? Eu acho que sem ele, sem a ajuda dele também, sem o entendimento dele, não ia ter dado certo. Então eu sou muito grata também por ele ter ido firme comigo. Não, vamos lá, vamos cuidar de você. Eu acho que isso foi muito importante também. Então eu agradeço muito a Deus também por isso. E
o que eu mais vejo é que eu preciso ficar atenta aos padrões. Atenta quando sou eu, quando é uma coisa que está acontecendo agora, então é um problema pontual. Aí eu estou brava ou estressada ou chateada por causa disso. Sem pensar nas outras coisas, sem reagir de uma maneira que não seria para essa situação, sabe? Eu acho que muitas vezes eu reagia de um jeito muito intenso para uma coisa que não era tão grande. E conseguir me expressar em palavras, eu acho que isso é o mais importante. Eu estou chateada por causa disso. E não deixar virar uma bola de neve muito grande, e aí eu ficar guardando, e depois, numa briga, eu soltar tudo de uma vez. E aí já não é mais um ponto a ser acordado e melhorado, é uma briga que não tem fim. Então, eu acho que isso, eu estar atenta a mim e buscar ajuda e também agradecer quando eu vejo que eu melhorei, sabe? Nossa, eu estava lidando com isso de uma forma, hoje eu lidei de outra forma. Então, isso é um avanço, porque é isso, a gente não vai ficar perfeito, eu nunca mais vou errar, é um trauma, né? Mas eu acho que perceber os momentos que eu melhoro e que eu ajo diferente é muito importante para eu ficar segura que eu tô no caminho bom, sabe? Então, acho que é isso. Excelente. É isso. E muito obrigado, viu, Dri Chiovato, né? Atriz, interpretando Patrícia, a história de muitas mulheres e homens também do Brasil. E obrigado por essa interpretação, obrigado por trazer um pouco dessa realidade vivida por muitas pessoas, o que faz a gente até olhar por esse lado clínico, né? A gente entender algumas situações que acontecem no dia a dia e como tratá-las também, né, Vanessa? É uma ferramenta usada por Deus para ajudar as pessoas. A gente desconecta, às vezes, uma coisa da outra, mas precisamos conectar. A medicina avançou justamente porque Deus deu a capacidade do ser humano se entender, se ajudar outras pessoas. Então, é por isso que a gente está aqui, para ajudar as pessoas que estão em casa nos ouvindo e que estão passando pela mesma situação. Um ponto importante do que ela trouxe é que ela foi aprender a se conhecer e se autorregular. A gente tem outros tipos de apego. O ideal é o apego seguro. O apego seguro, ele consegue se conhecer, saber onde ele está firmado, ter total consciência de que ele também falha, mas ele consegue ter uma interação saudável, ele consegue entregar para o outro um relacionamento seguro, uma escuta sensível, acolhedora, consigo me posicionar, não gostei disso, não concordo com aquilo, sinto falta de tal atitude sua, mas nós estamos juntos, nós vamos crescer juntos e estamos aqui, não vamos sair dessa relação. Existe um outro tipo de apego que é o evitativo, que não é o ansioso como o dela, o que ela trouxe. Um apego ansioso vem de uma família onde os pais eram extremamente indecisos. Num dia eles eram consistentes, no outro dia o afeto falhava. Então isso faz com que a criança cresça muito insegura e hipervigilante. Então às vezes uma coisa muito pequena, o marido chegar atrasado no trabalho faz com que aconteça uma grande reviravolta no relacionamento. Mas o apego evitativo, porque ele é menos falado, porque ele não traz um barulho tão grande, ele é tão prejudicial quanto, porque o apego evitativo ele vem de pais que não foram consistentes também no afeto, mas criticava e era muito exigente. Então, os filhos crescem dessa relação se separando. Então, quando algo acontece, eles vão dar o silêncio, eles vão passar uma semana sem conversar, eles vão querer fugir, eles fazem com que uma situação muito pequena se torne muito grande. Não existe diálogo, eu puno você pelo silêncio, eu puno você com algumas coisas que eu faço sem que seja muito claro. Então, isso corrói o relacionamento, porque o outro está o tempo inteiro sem saber exatamente o que aconteceu, porque não é falado, não existe uma conversa. Então, ele é tão danoso quanto o apego ansioso. E o apego indisponível é pior ainda, porque a mão que fazia carinho também era a mão que abusava, era a mão que era violenta. Então, esse indivíduo ele não sabe se ele se apega ou se ele destrói, se ele apega ou destrói. Então, os tipos de apego eles são apenas nortes para que a gente possa ter uma ideia, para quem está em casa se identificar. Nossa, eu acho que eu tenho esse tipo de apego, aconteceu isso comigo na infância. Então, existe hoje esse tipo de referência para que a gente possa estudar e se conhecer, para se reconhecer e para saber o que eu tenho feito nessa relação. A partir disso, como eu posso melhorar? Porque ninguém quer ser infeliz no relacionamento, né? A gente gostaria de ter um relacionamento maduro. Então, existe um norte? Existe, ele se chama apego seguro. É onde eu consigo ouvir e ser ouvida, amar e ser amada, sem que isso me cause um grande transtorno. Em resumo, é o que fizeram comigo, é um fato,
e o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Perfeito. Para isso, eu preciso identificar o que foi que fizeram comigo, como isso repercute hoje na minha vida presente, para eu ter ferramentas de como lidar. Não posso mudar lá, mas posso mudar aqui. Uma das ferramentas é a revista Mente Feliz, uma mente forte, uma mente saudável. Uma das lições que nós vamos estudar aqui juntos, olha, saída para a ansiedade excessiva. Essa é uma primeira lição. É um convite para você estudar sobre ansiedade e como a sua ansiedade aparece destruindo o seu relacionamento. Isso é uma questão importantíssima. Aí tem o conteúdo e perguntas, respostas. Veja bem, nós vamos ter um outro momento para nós estudarmos sobre tristeza. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Vamos ter uma outra lição que vai dizer sobre perdoar. Sabia que perdoar cura? Perdoar-se, inclusive, na própria história. Gente que carrega culpas eternas. Como é que nós vamos trabalhar este sentimento de culpa que nunca te abandona? Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. Essas e muitas outras questões são tratadas na revista Mente Feliz. Cura para ansiedade, uma vida leve, depressão regulada, uma vida feliz. Nós cremos que é possível sim. Pede a sua agora, é gratuito. 98244-4449. Darleide, não vai pagar nada. Não chega um boleto, não tem um boleto grudado que vai chegar no envelope, vocês pedindo dinheiro. Não vai, mulher. 98244-4449 vai chegar pelo correio gratuitamente. Nossa intenção é só que você estude, seja feliz, se conheça pela graça de Deus, principalmente conhecendo a graça de Deus que é libertadora, transformadora. 98244-4449. Bom, enquanto você vai pedindo aí a sua revista, a gente faz aquele intervalo rápido, já manda mensagem pra gente aí, peça esse material para chegar de graça na sua casa e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está de volta por aqui e trazendo aquele quadro Me Conta Essa, falando sobre emoções e tal, as lágrimas que de vez em quando rolam aí no cantinho dos olhos. Por quê? Hein? O que o corpo faz para liberar essas lágrimas? É normal não liberar essas lágrimas? Porque tem gente que parece que não chora, né? Mas enfim, você vai saber isso muito mais daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos falando de zóio aqui. E tem uns amigos, eu estava indicando terapia, porque eles precisam usar óculos, não usam óculos. Você não acha que isso é alguma questão traumática? Desde os 10 anos era pra eu estar usando, sabia? Primeira vez mas que eu não gosto de óculos, eu não gosto de não ver. Só que agora tá dando uma pioradinha, vou ter que recorrer aos óculos aí, viu? Falando em óculos, falando em olhos, não é especificamente óculos, mas falando em olhos, ela está por aqui, Sara Rabite, para falar sobre olhos. É isso, Sara? É isso mesmo, Abinal. Hoje eu vou te contar tudo sobre olhos, lágrimas. Eu não, né? Claro que não vai ser eu. Vocês vão descobrir já quem tá aqui com a gente. E depois de hoje, se você não começar a usar óculos, Abinal, olha, vou vai aprender tudo sobre os seus olhos e quanto esse órgão é importante, essencial. Nosso cérebro trabalha muito para que os olhos funcionem, hein? Roda a vinheta do Me Conta Essa. Eu disse que não sei o que falar, né, gente? Claro que não. É ele, doutor Emanuel Antunes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sara. Ele é oftalmologista. Inclusive, meu, da Darleide, tá em casa, né? Vamos consultar todos aqui na Pode ser meu também, então. Com certeza. Vamos tirar esse óculos. Do Abinal. Abineu aí, Abineu. Abdominal, Abineu. Então, gente, mas hoje vamos falar sobre os olhos. Essa máquina tão perfeita que Deus criou, né, doutor? Quando a gente fala olho, muitas vezes a gente pensa assim, íris, pupila, retina, quando lembra da córnea, mas tem muitos outros componentes, não é não? Temos muita coisa no olho, né? Assim, a gente vai mostrar uma imagem também, mais ou menos a gente tem pelo menos umas 10 estruturas extremamente importantes, fora as acessórias. Várias glândulas, tipo de células de defesa, enfim. Coisas que a gente vai ter no olho que as pessoas não sabem, né? Mas acho que é importante ali a gente falar sobre a esclera, que é o branquinho do olho, que a gente tem também. Dentro do olho tem o humor aquoso, que é um líquido produzido, mas existe uma gelatina na parte posterior do olho também, aí mostrando a imagem lá, que é
o humor vítreo, que é uma gelatina que estabiliza para não ter descolamento de retina, algumas coisas. Então, o branco do olho aqui é extremamente importante. Fora a parte externa, né? Pálpebra, os cílios, que é para proteção. Quando a gente pisca, é muito importante os cílios também. Então, assim, não é só isso, tem muita coisa importante. A gente vai falar também outras coisas aí, bem legais. Exatamente, pelo menos 10, viu, gente? Viu, Abinal? Ó, vamos prestar bastante atenção aqui. E assim, enxergar, como a gente já falou, dá um trabalhão. Eu ouvi falar, doutor, que são muitos nervos que estão envolvidos aí. São quantos, mais ou menos? Exatamente. Então, para você ter uma ideia, tem uma parte, né, que a gente fala que são os pares cranianos, que são os nervos que saem diretamente do cérebro e vão inervar alguma parte do corpo. O restante sai da coluna. Então, os pares cranianos são 12. Desses 12, 6 têm atuação diretamente no olho. Dos 6, 4 são exclusivos para o olho. Então, veja bem, quão trabalhoso é enxergar, porque a imagem tem que entrar no olho, penetrar a córnea, o humor aquoso, o cristalino, que é uma outra lente interna que a gente mostrou aqui, né? Córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo, tudo isso tem que ser transparente para a imagem sofrer convergência e chegar exatamente na retina, que é o ponto focal, na mácula, que é o que faz a gente enxergar verdadeiramente. Quando eu olho para você, o que eu consigo ver o seu rosto é a mácula que me dá isso. O restante, que é a nossa visão periférica, que é um pouco embaçada, né? Eu estou olhando para você e estou vendo tudo embaçado em volta aqui. Sim, isso é a visão periférica que a gente tem. Deixa eu tirar uma dúvida, doutor. Eu já ouvi dizer que a gente enxerga de ponta cabeça as coisas e lá dentro que... Exatamente. Então quer dizer que a gente está de ponta cabeça, né? O que é interessante, se a gente enxerga de ponta cabeça, então a gente está vendo um mundo de... sei lá, diferente, né? Agora ele quer filosofar. Na verdade, a gente vê tudo invertido, né? Nisso, né? A gente vê invertido de ponta cabeça e direita para esquerda também. Depois espelhado. Depois que ele entra, chega na retina, essa imagem vai ser formada pelas células que absorvem, né, os cones e bastões, e vão para a parte occipital, a parte posterior aqui da cabeça, onde ele vai ser convertido na imagem como a gente teria que ver, por exemplo. E aí essa conversão é já dentro do cérebro. Interessante, né? E muitas coisas são naturais, né? Tipo piscar. A gente pisca o dia inteiro. Quantas vezes, mais ou menos, a gente pisca em um dia, doutor? Olha só, a gente pisca em média 20 vezes por minuto. Isso vai dar mais ou menos 20 mil piscadas por dia. É muita coisa. É muita coisa. É claro que hoje, né, no advento de uso de tela e computador, a gente tem uma tendência de piscar menos no final do dia, que é a ardência que a gente tem no final do dia nos olhos, né? Às vezes está na frente da tela ou assistindo alguma coisa no smartphone, e aí a gente acaba piscando menos, isso resseca o olho e também pode machucar. Então, sabe aquele ardidinho no final do dia? Ah, meu olho está doendo. É isso, piscou menos que 20 mil vezes, provavelmente. É importante, hein, gente? Vamos piscar. E assim, eu ouvi falar que o olho ele tem uma impressão digital parecida com as das mãos, é isso? Exatamente. Qual que é essa impressão? É a íris, né, que é essa parte aqui da frente, o que dá cor ao olho também, né? Por pigmento de melanina, ela para você ter uma ideia, a íris, ela é mais... distinta, se a gente fosse fazer matematicamente comparando, a probabilidade de uma íris ser igual a outra é 1 vezes 10 na casa de 73, ou seja, um número infinito. Nossa. É mais seguro do que a digital do dedo. Tanto é que muitos países hoje já fazem identificação por leitura da íris, né? Não faz mais leitura. Ou a gente, às vezes no trabalho, tem leitura da digital. Hoje não, hoje a leitura muitas vezes é feita pela íris, porque já lê a facial, já identifica aquela pessoa e também vê. E aí, o que dá cor na íris, né? É a melanina. Então, quanto mais melanina tem, mais escuro vai ser o olho. Vai ser um castanho escuro, quanto mais melanina. Conforme vai diminuindo essa quantidade, aí vai depender muito da questão genética de cada pessoa. Se tiver menos, vai clareando. E aí vai ficando o verde e menos melanina, quase nada de melanina é o azul. Porque, na verdade, o azul, quando a gente examina na lâmpada de fenda, é um olho quase cinza. Ele fica azul por conta das luzes também. Tem casos que tem cada um de uma cor, né? Exatamente. Isso chama heterocromia. Tem dois tipos de heterocromia. A congênita, ou seja, a pessoa já nasce isso é muito comum em cachorro. Cachorro border collie, que tem malhados, eles têm cores diferentes. No humano, isso é menos comum. E aí, a genética também tem algum por doença. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, ela pode ter isso.
um glaucoma, uma uveíte, às vezes tem uma doença reumatológica, tem uma uveíte, que é uma inflamação dos olhos, também vai perdendo, porque na verdade basicamente está perdendo esse pigmento, né? A inflamação, como se estivesse a gente lavando a íris, e aí ela vai caindo a tinta da íris, e aí vai perdendo e vai ficando com a tonalidade para verde e depois azul. E assim, a gente está falando aqui de olhos. E o doutor trouxe esse equipamento aqui, ó, sensacional. O que é isso, doutor? Conta pra gente. Sara, isso aqui é muito legal, chama retinógrafo portátil. O que a gente consegue fazer? A gente consegue tirar uma foto da retina, sem precisar dilatar o paciente, inclusive, e a gente consegue ver detalhes da retina. A gente pode fazer esse exame. Vamos fazer então? Vamos fazer alguém? Quem será Quem vai que ser o nosso? Quem é o cobaia? Aqui, ó. Quem que é sempre o cobaia? Ô, já desse tô programa? aqui. Vamos. Preparado. A Darlene já é paciente, eu também. Então, É verdade. Abinal, você Vamos lá. se entregou. Bora. Oxi. Se tiver tudo Já. ruim, todo mundo vai Meu ficar sabendo, pai, hein, ao Abinal? vivo, hein? Sara, Ao já que eu não vivo. examinei ele ainda, vai ser o Vai primeiro. Vai ser o primeiro, né, Exame. doutor? Vamos lá. Prazer, tudo bem? Prazer, tudo bom, né? Ele já disse quantos graus vou ter que usar, doutor, ou não? Ainda não, esse aqui é só o puxa fundo vida. de olho. Tá. Vou pedir para você tampar o seu olho esquerdo com a mão esquerda, isso. E aí a gente vai focar aqui no seu olho, vamos ver se a gente vai conseguir. Teste oftalmológico sendo Aí. feito no Abinal Júnior ao vivo. Exatamente. O Deu um mundo flash, vai né? saber. Deu o que flash. se Mas vai passa Tinha uma nos olhos luzinha desse vermelha no fundo, depois um flashzinho. Olha E, como ó, é a a imagem, tecnologia, né? olha só a imagem aqui, a gente vai ver o nervo óptico, que é essa parte, tá, branca, né, um amarelo, as artérias e as veias, a veia é essa mais grossinha, a artéria é mais fina. Então, nesse exame, a gente vê se o paciente tem um risco, por exemplo, de ter glaucoma, quando o nervo óptico ele tem alguma alteração, tá tudo bem, viu? Graças a Deus. Ufa! As artérias e as veias, a gente vê aqui também, né? Essa região macular, tá vendo? Esse é o Vocês quê? estão Tem conseguindo uma ver que é uma manchinha. cor um pouco Manchinha. mais escura? Isso não é uma mancha. Ah, não? É porque ali tem mais células. E essas células, elas escurecem. Então, essa é a área principal da nossa visão, a mácula. Quando você olha os detalhes que você enxerga, é nesse ponto. E o restante é a visão periférica. Você vê, é um local muito pequeno, meio centímetro. Isso. Então tá média. tudo bem com o Abinal. Graças Nesse a aqui Deus, tá. tá tudo Com bem. esse exame, Você vai né? fazer no outro também, doutor? Podemos. É, vamos ver então. Como é que tá o tempo aí, Maíra? Vamos ver, já que estamos aqui, né? Vamos fazer o Oxi, exame. vamos fazer o exame Vamos sim. completo, é o quê? Eu faria o mesmo. Olha lá, ó. Vamos ver agora, ó. Doutor, enquanto você está fazendo aí o teste no Abinal, eu tenho uma dúvida, que por que, Olha. que a gente, Claro. que o olho chora quando a gente está cortando cebola? Eita. Sara, isso é muito comum, é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né? Bom, o paciente, quando ele está cortando cebola, a cebola, quando você está cortando ela, Não, tem um negócio ela libera uma Para, Darlene, substância não. com Pelo amor de Deus. com um componente ácido. E esse ácido, ele evapora. Quando ele evapora, quando ele entra em contato com o olho, com a lágrima, ele forma uma pequena quantidade de ácido. E aí isso faz arder. Automaticamente, o olho, entendendo que aquilo é um problema, ele vai produzir uma quantidade de lágrima maior para poder lavar esses olhos. E aí a gente fala da glândula lacrimal principal. Olha que... Apesar de ser glândula lacrimal principal, ela não é a principal produtora da lágrima. E sim, ela produz a lágrima reflexa, que é do trauma ou do choro. Então, esse paciente, da cebola, ele vai chorar porque ele precisa lavar os olhos dele. Né? Diferente, por exemplo, do choro da emoção, né? Então são 3 tipos de lágrima, né? A gente tem até uma tela sobre isso. Mas antes da gente continuar a falar sobre a lágrima, o outro olho do Abinal tá bom também? Tá bom, Tá doutor? ótimo. Graças tá a ótimo, Ai, viu? Abinal. Então tem que ir Mas agora pelo menos no isso, né? consultório e fazer outros exatamente. exames, tá? Opa. Temos que medir Agora... a pressão do seu olho, ver o seu grau. Entendi. Mas Mas é o por grau. O enquanto grau tá já tudo vai. bem. Tá bom. O grau eu sei que já vai 1,5 para cada lado, pelo menos. Da última vez era isso. Então aqui a gente tem 3 tipos de lágrimas, né? A da Exatamente. cebola é qual? A basal? Reflexo. A reflexa. A basal é a nossa lágrima normal, do dia a dia. O nosso olho ele tem que ficar Que lubrificado. lubrifica o olho. Essa lágrima basal, ela é produzida por pequenas glândulas que ficam no branco do olho. Então a gente nem vê elas são microglândulas. Então elas ficam produzindo ao longo do dia todo. Já a reflexa fica nessa área aqui, ó, na parte de cima da pálpebra, mais ou menos aqui,
que é a glândula lacrimal principal, que ela é como se fosse um reservatório. Então, na necessidade, ela vai eliminar uma quantidade maior de lágrima para poder lavar, resolver esse problema. Caiu alguma coisa, um cisco, não é assim? Cai um cisco, a gente chora, né? Outra coisa interessante, toda vez que a gente chora, o nariz também não escorre? É porque existe uma comunicação. A via lacrimal, Deus é perfeito, né? Ele não erra em absolutamente nada. Então, glândula lacrimal produz a lágrima, é drenada por esse canal lacrimal e cai no nariz. Isso também ajuda na umidificação do nariz. Interessante. Você vê, quando a gente está resfriado, o nariz fica congesto, né? Então, essa lágrima não é nem desperdiçada, ela é reutilizada no nariz. E a lágrima de coração partido, de tristeza, é a emocional, né? É a emocional. Aqui Aí ela também, a emocional também é produzida pela glândula lacrimal, porque é quantidade enorme. Aliás, tem gente que consegue chorar uma quantidade que não sei o tamanho dessa glândula, mas deve ser grande. Deve ser grande. E tem relação com o sistema límbico, né? Então, o nosso sistema límbico é o sistema das emoções. E aí, quando libera, é muito interessante, porque conforme você libera essa lágrima, você também produz substâncias neurotransmissoras, que é aquele alívio. Tanto é que a gente chora, o que acontece depois? Não sente aquele alívio? Aquele peso sai? Porque é exatamente isso. A ideia dessa lágrima é fazer com que essas substâncias sejam eliminadas do nosso organismo e a gente tenha essa sensação de alívio. Por isso que a gente precisa chorar às vezes. É verdade, hein? E aqui, nosso tempo já acabou, doutor, mas vamos pincelar isso aqui, que é a catarata, né? Uma doença muito comum, infelizmente, é comum no mundo inteiro. Mas eu queria que você mostrasse, explicasse pra gente aqui a diferença entre elas. Tá, vamos falar rapidinho? Então, a catarata, assim, a parte da frente do olho, a gente tem um olhinho cortado, atrás da íris a catarata, né? Então, a catarata, ela é mais ou menos isso aqui, ela perde a transparência, que era para ser transparente, e vai ficando opaca. E aí, quando forma a catarata, a gente faz a cirurgia e substitui por um cristalino artificial, que seria uma lente intraocular, tá? E aí vai ser colocado, obviamente, como a cirurgia, nesse local. A lente tem esse tamanho aqui. Vamos ver se ele consegue mostrar pra gente. Bem pequenininho. É bem pequena. Tá vendo o meu dedo? Deixa eu colocar meu dedo próximo. Para o pessoal conseguir ver que é uma lente muito pequena. Ela tem mais ou menos inteirinha 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, que é colocada dentro do olho. Muito interessante. Aqui tem ela aumentada, né? Ó. Isso, é a lente aumentada. Aqui ela tem esse formato, a lente. Viu só, gente, como os olhos são perfeitos. Realmente, é uma obra-prima de Deus, né? Cada detalhezinho. E aí vem a tecnologia, o apresentador recebe um exame, assim, ao vivo. A lentezinha que coloca aí para consertar a catarata. Mas a gente tem que prevenir, né? Como é que a gente previne? Consulta pelo menos anualmente. Quem já tem algum problema de saúde deve frequentar o oftalmologista a cada 6 meses. Mas uma consulta de rotina anualmente é o indicado. E, gente, pelo amor de Deus, não vamos usar aqueles óculos também que a gente compra sem proteção, né, doutor? Não, aquilo é pior do que não usar nada. Aquilo é pior do que não usar nada. Por que é pior? Quando estamos com óculos escuro, a pupila ela tende a aumentar o tamanho. Quando ela aumenta o tamanho, entra mais raio de luz. E aí, um deles é o raio ultravioleta, que é nocivo. Ou seja, se eu estou sem óculos, a pupila está pequena, entrou menos problema. Se está grande, entrou mais, porque só escureceu a imagem. Mas os raios nocivos, eles continuam entrando. Então, isso é mais nocivo para a retina. Então, se não for um óculos de qualidade, com filtro ultravioleta, é melhor não usar nada. Nem usa. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Gostaram desse Me Conta Essa? Semana que vem a gente está de volta. Obrigada, querida. Legal. Valeu, Sara. Obrigada, doutor Emanuel Antunes, também. Que Deus o abençoe esse trabalho bonito de cuidar dos olhos, da visão de muitas pessoas. Parabéns a todos os médicos, né? Verdade. Amores, e que interessante. A lágrima emocional só os humanos a têm. Os demais animais, não. E veja que ela libera cortisol, produz endorfina, esse processo todo envolvido produz endorfina e acalma a alma. Não é de se pensar que Deus faz. Deus é maravilhoso, nos deu meios de lidarmos com as dores no sentido mais simples do dia a dia, que para você pensa é só chorar. Aos olhos do Criador, foi um jeito de curar. Nós vamos para o intervalo e na volta, Abinão. Na volta tem interações por aqui, tem lançamento por aqui chegando também e muito mais. Então não sai daí não, hein? A gente volta já.
Meus amores, temos a honra, a alegria, o prazer de entregar para você a revista mais novinha dessa Novo Tempo, chamada Eventos Finais. A revista Esperança Novo Tempo, que a partir de agora começa a ser enviada para quem pedir. Eventos Finais para nós estudarmos sobre eventos finais. O que a Bíblia diz sobre os últimos dias? O que a Bíblia diz sobre profecias e como conhecê-las, Abinal? Pois é, Darleide, como entender até mesmo, olha só que interessante, que os sinais, eles não significam o fim, mas olha só, sinais nos mostram que o fim está se aproximando. E aí, você quer compreender melhor? Por exemplo, tá vendo esse bonecão aqui do meu lado? Ó, que estátua é essa? Você sabe qual que é, né? Não sabe? Estátua de Nabucodonosor, descrita lá no livro de Daniel. E o que ela representa? Representa alguns reinos e vai falar do momento histórico, o qual nós estamos vivendo também. Você sabe qual dessas partes aqui da estátua nós estamos vivendo? É a cabeça, é o tronco, é a cintura, as pernas, ou já estamos vivendo lá a parte dos pés dessa estátua, aquela mistura de barro e ferro? Lembra de uma pedra sendo lançada sem auxílio de mão, que quebra a estátua. Que é isso? Não estou entendendo nada. Mas a Bíblia explica tudo, hein, Darley? Explica tudo. E muitas pessoas têm medo de estudar sobre os eventos finais. Eu gosto sempre de enfatizar e farei isso tantas vezes eu puder falar. Nós precisamos conhecer o que está revelado porque Deus deixou tal revelação para nós, os seus filhos. O Apocalipse, por exemplo, Abinal, que muitas pessoas têm medo de conhecer, por uma linguagem de fato bastante assustadora, mas ela mesma se explica. No entanto, o primeiro verso, os versos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, vai dizer que é uma revelação de Jesus Cristo para nós, os seus servos. E que bem-aventurado os que leem, os que ouvem e praticam as palavras da profecia. Portanto, é um convite para eu e você conhecermos o que está escrito. A estátua de Nabucodonosor você vai encontrar, como bem disse o Abinal, no livro de Daniel, porque os livros de Daniel e do Apocalipse são livros fundamentais para nós conhecermos a história do fim. E nós cremos que estamos vivendo os dias finais. Então, conhecer os eventos finais vai chegar na sua casa gratuitamente, temas profundos. Estes temas proféticos, ou melhor, esses temas teológicos, eles foram elaborados pelo pastor Felipe Amorim. Ele é um dos nossos apresentadores, também professor de teologia na Faculdade Adventista da Bahia, professor de teologia, preparou um estudo para você gratuitamente. Você não precisa sentar na sala de aula com o tempo que você tem tão pouco, você não vai pagar uma faculdade, enfim, mas você pode estudar teologia gratuitamente com a gente, na companhia do pastor Felipe Amorim, que também gravou aulas em vídeo para você aprender junto com a gente sobre os eventos finais. Verdade, tem um QR Code no final de cada lição, onde você vai aproximar a câmera do celular e ter essas videoaulas que a Darleide comentou. Olha só que legal, hein? Então, entre em contato com a gente agora através do WhatsApp 129-8244-4449 e peça agora mesmo a sua revista Eventos Finais. Gente, tá um material incrível. E por exemplo, uma das perguntas, das respostas você vai entender aqui, que muita gente fica, mas quem é o anticristo, né? Muita gente fala, o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, tal, a marca da besta. Enfim, você quer saber o que a Bíblia fala? A verdade sobre isso, não um zum por aí. Você vai encontrar na Bíblia e essa revista é o seu guia. 129-8244-4449, mas tem que pedir agora, tá bom? Porque lançamento, muita gente vai pedindo, talvez demore um pouquinho mais para chegar, mas se você mandar mensagem agora, não, você vai ser um dos primeiros a receber na sua casa essa revista, tá bom? Combinado? Então peça já a sua revista. Muito bem, meus amores, a besta, anticristo, as 7 últimas pragas, medo ou libertação, ei. Pede a sua revista agora. Vou me aproximando da Vanessa Oliveira. Vanessa já tá por aqui, com umas deliciazinhas aqui para comermos. Gente. Um banquinho para você, Darley. Tô gostando disso. E o que tá escondido por aqui atrás da você Bíblia? aqui do meu lado. O óculos dela. Tá escondidinho, cadê que não tá no rosto? Cadê? Vez de usar óculos, menina. O óculos, mulher, me faz companhia. Eu porque não tenho, eu quebrei o meu, viu? Vê se eu fico bonita, amiga. Você é linda com, sem. Mas olha, quem que não vai óculos. marcar uma terapia com essa psicóloga? Exato. Olha aí que cara de doutora que Exato. É, cara de doutora. Muito bem, Binal.
Vamos para as interações, tá, amiga? Bora lá. Vamos, Ó, eu coloquei aqui porque aqui tem um bolinho da Lady. Se eu colocasse lá, não ia ter bolinho. Vamos lá. Vamos Suquinho em de interação. laranja. Ó, a da Eliette. Frutinha. Boa tarde. Eu gostei muito do assunto de hoje. Eu me senti representada. Eu carreguei traumas de infância para o meu casamento. Minha mãe, quando eu não fazia algo do jeito que ela queria, dizia até rindo que eu não iria me casar. Eu era gata borralheira, que fazia tudo, mas sem valor. Quando completei 18 anos, conheci um rapaz e quando ele falou em casamento, eu logo aceitei, sem saber quem ele era. Passei por muitas situações difíceis no casamento. Nos separamos várias vezes. Houve muita traição, ele era alcoólatra. Sofri muito, sou viúva há 14 anos e não consigo me relacionar com mais ninguém. Uau, como isso é forte. Às vezes uma brincadeira que algumas pessoas fazem. Ah, vai ficar pra titia, vai ficar pra titio e tal. Já traz gatilhos na mente de uma Mas pessoa. é que quando pai e mãe falam, mais não é forte brincadeira. ainda, né? Vira uma profecia, porque eles são a base da identidade dessa criança. Imagina. Apesar de uma falsa profecia, né? Claro, uma Muitas falsa vezes, profecia. Mas olha a identidade dessa criança sendo revelada por essa mãe, dizendo assim: não te dou valor, não te vejo com autoestima. Quem coloca autoestima na gente são os nossos pais. Então a fala dessa mãe determinou o futuro dela e ela acreditou, virou uma crença. Essa crença gerou um comportamento de afastamento ou de não ver valor em si mesma e ela atraiu para a vida dela alguém que era incompatível, mas compatível com a fala da mãe. E aí ela vai reviver aquilo que a mãe falava, tá vendo? Eu não presto mesmo, eu mereço o pior de tudo. Que pena, pai e mãe. Aquilo que você fala tem muita importância, tem muito valor e pode determinar a vida do seu filho. Lance palavras de bênçãos e não de maldição. Me fez lembrar a minha mãe, que ela dizia assim, ó: varre a casa direito, porque se não varrer a casa direito, vai casar com homem feio. Menino, eu quase passava língua. Eu quase passava língua naquela casa. Pra não ficar um pozinho que eu, hein? Deu certo? Deu certo, meu marido amiga. é bonito, vocês sabem Amém. disso. Deus Meu seja marido é um louvado. gato, não é? Deus Obrigada, aí, mamãe. Vamos lá, mais uma. É a Sandra Mary, diz o seguinte, Mary, né? Acho que é Mary com Y. Ela diz assim, ó, boa tarde, meus pais sempre foram muito fechados comigo. Hoje em dia, às vezes, acho que não vou dar conta. Separei aos 49 e às vezes me sinto perdida. Existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? Talvez um trecho da Bíblia que possa ser aplicado diretamente na minha vida? Obrigado. Que Ô, bonitinha. Sandra, obrigado, viu? Sandra, olha só que interessante. Ela se separa. Às vezes a separação nem foi um... A gente não sabe, não conhece a história, né? Não dá pra gente especular aqui, mas às vezes a separação é porque ela não dá conta de ficar. O apego evitativo faz com que, ao invés de você resolver, você pense que não tem valor, então você se afasta da relação. Você termina antes que o outro te abandone, você abandona primeiro. Isso é um mecanismo de defesa para fazer você não sentir a dor da rejeição. Porque os pais eram fechados, não falaram o que sentiam, não disseram, não ensinaram como lidar com as emoções. Então, ela provavelmente não aprendeu. Então, um conselho que eu poderia dizer é: aprenda um pouquinho a respeito do apego evitativo para que você possa ficar quando você tiver vontade de ir embora, né? E Deus, que conhece infinitamente a sua história, do fim, desde o fim até o princípio, ou desde o princípio até o fim, Ele pode te dar infinitamente mais. Então, assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos do Senhor para você também são mais altos. Confie nesse Deus porque Ele é um Deus de recomeços, Ele pode reescrever a sua história. Que lindo. Uau. E o fato de ela ter se separado aos 49 anos de idade e em seguida dizer que se sente perdida é absolutamente natural do ponto de vista de que é um novo começo. Claro. Verdade. Completamente desconhecido e ainda muitas vezes carregando um sentimento de fracasso. Claro. Eu errei, eu fracassei, eu não dei conta de um casamento, eu não vou dar conta da vida. Lembrando que casamento não é uma coisa que a gente dá conta sozinha, tem a conta do outro também. E em face de já estar divorciada, separada, há questões outras que precisam ser trabalhadas, né? Claro. E inclusive aproveitando esse tempo de agora para você dar uma olhadinha no que te aconteceu, se refazer, se reconstruir e tocar o barco para que os próximos tempos, fases da sua vida sejam, quem sabe, mais maduras do ponto de vista desse conhecimento de si mesma do que foi até aqui. Porque a separação em si já traz uma insegurança. Muita insegurança e sensação de fracasso, como você disse. Então, talvez o primeiro caminho seja o amor próprio. Ela voltar a se amar para que ela possa espelhar alguém que também a ame e possa ter um relacionamento saudável.
Só que você não se ama sozinha, né, amiga? Com Você precisa de Cristo. referências de amor. Você precisa com quem que eu aprendo a amar. Então vê com quem você anda, vê quem são seus relacionamentos e especialmente aprende a amar em Jesus. Responder ao amor de Jesus para ser curada dessas feridas. Porque a gente não tem uma usina de amor que a gente aprende a apertar um botão e começa a produzir amor. Porque senão você pode cair no alto amor egoísta, o que é muito natural de nós mesmos. Então nós somos cristãs e sabemos muito bem que amor se gera no coração de Deus, né, amiga? Sim, sem dúvida. Vamos lá, mais uma interação. Falar bonito, viu? Foi, amigo. A Nájila, boa tarde. Meus pais não tinham um bom relacionamento. Havia mentiras, traições e agressividade por parte do meu pai. Era difícil ter uma conversa com ele. Ultimamente percebi que fico muito irritada quando meu esposo deixa de me contar algo ou não faz o que prometeu, independentemente de ser algo bobo ou não. Sempre acabo questionando nossa relação e por mais que não seja como eu gostaria de reagir, acabo me fechando, não converso e o ignoro por dias, mesmo quando ele tenta se explicar. Puxa vida, Nájila. Temos mais um apego evitativo aqui. Então, por conta do pai ser agressivo, esse filho se torna indisponível, o amor é indisponível. Eu tenho, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. Por que eu tenho? Tem porque existe um relacionamento entre os pais. Então, quando existe, a criança fica com uma sensação de que isso é afeto. Afeto é briga, é separação, é voltar, ainda tinha agressividade. Então ele não aprende a lidar com as emoções, descobre que amar é perigoso, sente muito medo de amar e aí não consegue ter a vulnerabilidade para se abrir na relação com o outro. Nessa vulnerabilidade eu preciso confiar e me entregar. Como é que eu aprendo a confiar e me entregar se eu não aprendi o que é isso? Então vai ter que reaprender. A terapia, ela é uma ferramenta, principalmente se for cristã, que pode ajudar muito para que você possa conectar esse conhecimento e aprender técnicas específicas para aprender a esperar ao invés de ir embora. Aprender a contar pelo menos todos os dias uma coisinha de vulnerabilidade para o marido. Olha, hoje eu não estou bem, mas não tem nada a ver com você. Eu preciso de um tempo, mas eu volto. Sabe, essas pequenas falas já ajudam o outro a entender. Ela não vai embora, ela está aqui, o afeto não vai se acabar, mas eu preciso dar um espaço. Não sou eu o problema, né? Não sou eu o problema. Que é o problema. Às vezes até né? Às vezes até é o problema. Mas é um gatilho que ela não está conseguindo que vocês parem, porque esses dois eles têm uma mania de fazer a gente ter crise de riso ao vivo. Às vezes até é o problema, mas ela precisa aprender a lidar com isso, tá? Então, pequenas atitudes que você vai testando, olha, eu vou dizer o que eu senti hoje e o outro acolhe bem e eu tento um pouquinho mais cada dia, são pequenas técnicas para que ela vá reaprendendo a se relacionar, porque perdeu a capacidade de entender o que é relacionamento porque os pais não deram isso. E eu considero que muitas vezes pais fazem isso com os filhos, né? Silenciam e excluem os filhos de um diálogo, de uma percepção de presença, de fato, de verdade, com intenção. E a gente precisa levar em conta que por mais que os pais errem, por mais que os pais falhem na educação, porque são eles próprios resultado de muitas dores, de muitas marcas. Não é porque nós nos tornamos mães, pais, que nós já ficamos curados das feridas com as quais nós fomos feridos. Muitas vezes nós passamos a ferir os nossos próprios filhos naquilo que nos feriram primeiro. Mas é preciso considerar que em Deus, mais uma vez eu repito isso, em Deus, em seu amor, nós somos atraídos de tal maneira que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos pessoas esclarecidas ao ponto de reconhecermos pela própria palavra de Deus que podemos usar recursos disponíveis, saudáveis e santos do ponto de vista de que Deus os providenciou, como Jesus providenciou de diversas maneiras, meios de curar, ora com saliva, ora com uma palavra, ora de maneira diferente, contanto que pessoas eram salvas, alcançadas. No entanto, sempre era o Cristo, o centro da cura, a palavra poderosa, a restauração verdadeira e profunda sobre a qual nós falamos tantas vezes aqui. Obrigada, viu, minha amiga? Uma alegria. Deus te abençoe muito. Amém. Segue Vanessa Oliveira nas redes sociais. Inclusive, ela tem um grupo de oração com mulheres, porque, afinal de contas, além de ser psicóloga, ou antes de ser psicóloga, ela é cristã. Que Deus a abençoe. São mais de 1000 mulheres orando com ela todos os dias. Coisa linda. Isso aí. Obrigado, Vanessa. Obrigado seja Deus.
Agora, semana especial começando hoje, Darleide. Pois é. Com o pastor Nelson Milanelli, minha gente. Ai, Você não que pode bênção. perder, viu? Às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, a Batalha da Cruz é o tema dessa semana toda especial. Começa hoje, dia 30, vai até o dia 3, próxima sexta-feira. E, olha, tá imperdível. Quer saber mais? Roda o VT. As guerras e crises que vemos hoje não são apenas disputas políticas ou sociais. A Bíblia revela que existe um conflito maior por trás da história humana. A batalha entre o reino de Deus e o mal. Tudo o que acontece nesse mundo nos faz pensar: de que lado estamos nesse conflito? Assista hoje o especial A Batalha da Cruz, com o pastor Nelson Milanelli, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. A Batalha da Cruz. De que lado nós estamos nesse conflito? Considero Jesus na cruz, ladeado por 2 ladrões. Um tomou uma decisão, outro completamente diferente. Decidiu por crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que morreu pelo pecado do mundo para nos salvar. Então, hoje à noite, às 8 da noite, compromisso marcado para que você sente e assista e abra o seu coração com a palavra da Bíblia, a palavra da salvação, com participação do Arte Trio, pois é, cantando muito, viu? Não perca hoje à noite, às 8 horas. Não assista sozinho, chama alguém para assistir junto aí. Quem sabe um vizinho, um amigo, alguém, a família, junta a família toda e vamos assistir juntos às 8 da noite aqui na TV Novo Tempo, louvor, mensagem da Palavra de Deus e trazendo essa definição de que lado nós estamos. Pode até ir lá no YouTube e pegar o link, porque nós estaremos transmitindo diretamente ali também. Aí manda nos grupos dos amigos, no banco, no grupo da igreja, do trabalho. Solta lá e deixa Deus agir. Muito obrigada, meus amores. Obrigada aos Anjos da Esperança, que nos permite viver o que vivemos aqui, anunciando Jesus 24 horas por dia. Obrigada. Você faz parte da pregação do Evangelho de uma maneira muito prática, muito contundente. Que Deus te abençoe. Amém. E amanhã vamos falar sobre favoritismo. Aí, Darleide, ó, quando a mãe tem um filho favorito, ou quando o pai tem um filho favorito, fica aquela briga. E agora, Favoritismo parental. Ai, ai. Essa é a conversa de amanhã. Vem aí o Vida e Saúde com Teru Gouveia ao vivo para você. Beijo e até Valeu, amanhã. gente. Enquanto isso, ó, vou comendo meu biscoitinho aqui, ó. Valeu, é contigo, Teru.